Olá, boa noite, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia. Vamos aqui fazer uma breve análise do Benfica 2, Sporting 2. Ponto prévio, dizer-vos que empatar contra o Sporting no Estádio da Luz é sempre um resultado negativo. Isto porque o Benfica, historicamente, costuma ganhar no Estádio da Luz ao Sporting. Mas, no entanto, temos que ter em conta que os jogadores do Benfica deram tudo durante os 90 minutos e o Benfica, durante a maior parte do jogo, teve por cima. A haver um vencedor, no meu entender, teria que ser o Benfica. E, portanto, nesse aspecto, foi positivo. O resultado foi negativo, mas a exibição e a atitude dos jogadores em si foi muito positiva. A exibição foi razoável e o resultado foi mau. Em relação ao 11, Vlaco Dimos na baliza, Alexander Bá e Grimaldo nas laterais, Otamendi e António Silva centrais, Florentino e Enzo no meio campo, João Mário Rafa, Freddy Auschwitz no meio campo ofensivo e Gonçalo Ramos a nossa referência de ataque. Bom, o jogo pode-se dividir em várias fases. Na primeira fase, as duas equipas estudaram-se. Eu não acho, ao contrário daquilo que se tinha dito, que o Sporting tinha sido assim tão superior nos primeiros 10 minutos. Não foi. Foi equilibrado. No entanto, é verdade que o único remate nos primeiros 10 minutos de jogo foi do Sporting. Isso é verdade. Porquê? Florentino faz um mau passe, o jogador do Sporting intercepta a bola e Otamendi vê-se obrigado a fazer uma falta para livre e para amarelo. Otamendi levou amarelo, foi um livre direto e o Vlaco Dimos faz uma boa defesa. Foi isso que resumiu-se os primeiros 10 minutos de jogo. Entre os 10 e os 20 minutos de jogo, o Benfica tentou gerir a bola, tentou acalmar os ânimos e procurar soluções. Encontrou essas soluções. Tanto que o Enzo faz um excelente passe para João Mário. João Mário acaba por fazer um remate. Tinha tudo para fazer o golo, mas acaba por permitir a defesa da Adane. E depois há um lance que, no meu entender, é polémico, que é aos 20 minutos, 20, 21 minutos, em que o Bá lança o Rafa dribla um adversário e depois há um jogador do Sporting que toca na bola, é verdade, mas também toca no Rafa com as mãos. Portanto, mete as mãos, no meu entender, na zona do pescoço e do peito do Rafa, para além de dar um encontrão. Mas a parte das mãos, para mim, é o mais flagrante. O Rafa consegue rematar na mesma, portanto, acaba por ser um lance que segue até ao fim. O Rafa faz o remate, mas o Rafa acaba por fazer um remate fraco. Quando, se não tivesse essa obstrução do jogador com as mãos, teria feito um remate com muito mais qualidade. Portanto, no meu entender, ficou um penalti por marcar aos 20 minutos. Não tenho a certeza. Admito que não sou especialista em arbitragem, posso estar enganado e digo isto porquê? Porque eu não vi em lado nenhum ninguém falar isto. Nem na BTV, nem na Sport TV, nem em lado nenhum. Portanto, estou eu que estou a falar disto aqui. Se alguém mais falou, eu não vi. Mas eu não vi mais ninguém a falar deste lance. Portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião. Se não tiverem a oportunidade de ver, revejam esse lance. Acho que as televisões não vão passar isso. Mas andei na boxe para trás, minuto 20, vejam a repetição. Aquilo, para mim, parece-me um claro penalti. Se o árbitro não marcou, pelo menos fosse para o VAR. Gostaria de ouvir a vossa opinião. Posso estar enganado, mas acho que estou certo. E digo acho porque, como mais ninguém fala, estou um bocado na dúvida. Será que estou a ver bem? Será que... Enfim, avançando. O Benfica teve essas duas oportunidades. Agora vamos aqui abrir a cronologia do jogo. Que esta situação do penalti irritou-me bastante e eu até perdi o fio à meada. Depois o Sporting acaba por marcar por trincão. Numa fase em que o Benfica estava com ascendente, o Sporting acalma o jogo, os jogadores do Sporting mandam-se para o chão, ficam 3 ou 4 minutos no chão e quando retomam o jogo realmente conseguiram aquilo que queriam, que foi o empate. Tiveram a inteligência de acalmar o jogo, de mandarem-se para o chão, fazerem anti-jogo no fundo e apanhar o Benfica de surpresa e Trincão faz um golo. No meu entender, acho que o Odisseus Lacodimos podia estar um bocadinho melhor nesse lance. Os jogadores que acompanharam a jogada também poderiam dar um pouco melhor. A verdade é que o Trincão e o Sporting acaba por fazer uma boa jogada e marcar o golo de 1-0. O Benfica empata por Gonçalo Ramos, também uma excelente jogada do Benfica. Quer dizer, o Benfica empata de uma forma inevitável por Gonçalo Ramos, um lance à matadora após excelente cruzamento de Rafa pelo corredor esquerdo dos Leões. O empate foi aos 77 minutos e o Benfica vai para intervalo empatado a uma bola. O Sporting acaba por ter um penalti a favor aos 53 minutos convertidos por Pedro Gonçalves. Realmente, na segunda parte, o Sporting, os primeiros minutos, 10 minutos, entrou bem, mas a partir daí só deu Benfica. Na segunda parte, o Benfica foi totalmente superior ao Sporting. Totalmente errado, não foi totalmente, mas foi 90% superior ao Sporting na segunda parte. O Sporting teve aquele momento até ao penalti a seu favor e a partir daí desapareceu. O Sporting marcou o penalti, viu-se a ganhar por 2-1 e a partir daí, a partir do minuto 57, vá lá, vamos dar 60 minutos. A partir do minuto 60 o Sporting deixou de jogar a bola. Só deu o Benfica. O Benfica marcou aos 65 por Gonçalo Ramos, mais uma excelente jogada.
uma parceria do lado esquerdo entre Grimaldo e Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos marca golo, portanto, tivemos 2 golos do Gonçalo Ramos, uma assistência do Rafa e uma assistência do Grimaldo. E a partir disso, do Benfica. Benfica fez entrar David Neres, saiu Freddy Costens. Benfica teve várias oportunidades de golo, teve um livre do Grimaldo, teve mais uma do Rafa, teve mais uma do Gonçalo Ramos. E o Benfica não marcou nenhum golo por manifesta falta de poder de concretização. E os dados do jogo dizem-nos isso. Portanto, o Benfica teve uma supremacia em relação ao Sporting, no meu entender, muito grande. E os números dizem isso. Eu estou aqui a ver se encontro as estatísticas. Portanto, o Benfica teve 16 remates contra 7 do Sporting. Ou seja, o Benfica teve mais do dobro dos remates do Sporting. Cantos a favor, o Benfica teve 5 contra 2. Mais do dobro dos cantos a favor do Benfica. O Benfica, oportunidades de golo, eu tinha aqui a estatística e também era assim uma coisa abismal. Oportunidades de golo, ocasiões para o Benfica, 3. Não, aqui as estatísticas diz 7 ocasiões de golo para o Benfica contra 3 do Sporting. Isto são estatísticas do site oficial, não tem a ver com o BTV. Portanto, 7 ocasiões contra 3, acho que é uma diferença boa. E conclusão, tendo em conta isto, 16 remates, 7 ocasiões de golo, 5 cantos a favor, o vencedor só poderia ter sido o Benfica. O homem do jogo foi considerado o Gonçalo Ramos, e eu concordo. Isto porquê? Porque o Gonçalo Ramos fez 4 remates, e em 4 remates fez 2 golos. Teve 3 oportunidades, fez 2 golos. Portanto, está a melhorar em termos de oportunidades, golos do Gonçalo Ramos. Acho que o Grimaldo também esteve bem, o Enzo também esteve bem, o Rafa também esteve bem, mas o homem do jogo foi considerado o Gonçalo Ramos, e eu concordo com essa análise que foi feita pela BTV em considerar o Gonçalo Ramos o homem do jogo. Portanto, o Benfica, em termos gerais, esteve melhor. O Sporting, poderemos dar a benesse e dizer a eles que eles tiveram um melhor arranque na primeira parte e um melhor arranque na segunda, mas depois, em toda a globalidade do jogo, o Benfica esteve melhor. E haver um vencedor teria que ser o Benfica. No caso, não foi. O empate foi a conclusão do jogo, foi o empate. O resultado não agrada a ninguém, nem ao Benfica nem ao Sporting. O Benfica está com 41 pontos. A vantagem para com o Sporting é 12. Estamos a 4 do Braga, a 8 do Porto, mas pode ficar a 5 se o Porto agora ganhar o jogo que se avizinha. E estamos na 16ª jornada. Portanto, temos de ter muita calma e perceber que o campeonato vai ainda a meio. Em relação à arbitragem, bom, eu já vos disse que no meu entender ficou um penalti por marcar no minuto 20 a favor do Benfica. O Benfica levou muitos cartões amarelos. Na primeira parte, o Benfica teve logo 2 jogadores importantes amarelados, que foi o Otamendi e, salvo erro, o Rafa, logo na primeira parte. E, por exemplo, o Ugarte podia ter sido logo amarelado na primeira parte e não foi. A estratégia do árbitro passou por distribuir cartões amarelos ao Sporting a partir do minuto 85. A 10 minutos do fim, ou a 5 minutos do fim, quando o jogo já estava praticamente decidido, é que o árbitro começou a mostrar amarelos ao Sporting, para no final das estatísticas dizer, não, eu até mostrei alguns amarelitos ao Sporting. Mas os amarelos que realmente contam, que são aqueles do início do jogo, que também poderiam ter sido marcados amarelos contra o Sporting, não foram. Foram só marcados os amarelos ao Benfica. Nicolás também levou um amarelo, Rafa levou um amarelo de forma exagerada, o do Otamendi é amarelo, o do Rafa não é, no meu entender, e o Ugarte devia ter levado um amarelo na primeira parte e eventualmente segundo amarelo na segunda. E só, nem sei a que minuto é que o Ugarte levou amarelo, sinceramente, mas sei que no final do jogo, realmente o árbitro mostrou amarelos ao Sporting, mas mesmo no final do jogo, quando deveria ter sido nos momentos em que tinha que ser marcados os amarelos. Se justificavam marcar amarelos contra o Sporting na primeira parte, o árbitro tinha que marcar. E, no meu entender, não os marcou. Enfim, uma arbitragem que, no meu entender, deixa um bocado a desejar, precisamente porque considerei uma arbitragem manhosa. Nesta situação dos amarelos, na situação de, por vezes, marcar algumas faltas desnecessárias, podia dar a lei da vantagem. Alguns momentos que pareceu-me que havia ali uma certa tendência para favorecer o Sporting. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Fiquem bem. Se gostarem deste tipo de conteúdo, deixem gosto. Até uma próxima. Viva o Benfica!